Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos bem-vindos à nossa casa de oração nesta sexta-feira. É sempre com muita alegria que nós recebemos a todos aqui em nossa casa, no intuito de recebermos a paz de Jesus, sentirmos o Cristo em nossas vidas nesses instantes. Nós agradecemos a Sandra pela harmonização e vamos convidar a todos, no clima da harmonização que permeia a nossa sala neste instante, para fechar os seus olhos, respirar profundamente, sentir a presença de Jesus em nosso ambiente, pois aqui Ele está conosco. Deus, muito obrigado por ter conduzido cada um de nós até essa casa na noite de hoje. Que nós possamos ter aqui um bom momento de estudo do Evangelho e aprendizado, e que assim seja. Bom, hoje ficou a meu cargo realizar a palestra e o tema escolhido foi a lei de sociedade, uma das leis do Livro dos Espíritos, com o progresso moral através da convivência e da solidariedade. Então veja que o tema tem um quê de provocação nas nossas vidas, porque está dizendo assim, o progresso moral, então nós precisamos progredir moralmente, nós sabemos isso dentro do Espiritismo, nós temos que progredir intelectualmente com estudo e moralmente. O Espiritismo nos traz que esse progresso moral vem através da prática da caridade e de várias outras situações. Mas hoje o convite é o progresso moral através da convivência e da solidariedade. Porque muitas vezes pode ser para nós intrigante a questão da convivência como um progresso moral. Não sei todos vocês, mas eu acho, é a minha opinião, e a minha opinião não só minha pessoal, mas profissional, trabalhando já há 13 anos como advogado, me parece que a convivência é algo um pouco difícil. Eu tenho essa impressão, que conviver com as outras pessoas é difícil. Talvez seja fácil conviver na família. É fácil conviver em família, não é? Não, difícil também, né? Sim, muito fácil, distante. Desencarnados ou distantes, torna fácil. A convivência em sociedade também. Porque nós temos muitos problemas dentro da nossa sociedade, relacionados à nossa convivência. Alguns aqui já devem até ter escutado muitas e muitas vezes isso. Olha, essa sociedade está cada dia mais doente, problemática, não sei onde nós vamos parar, com tantos e tantos problemas. Já não bastavam os problemas que nós temos até agora, e de repente o que surge? Outra guerra, mais um que desestabiliza todo o planeta Terra, toda a parte econômica, comercial, um risco ainda de ser uma guerra grande, bélica, muito forte, pelo poderio bélico que se tem os países envolvidos. Os nossos problemas sociais próximos de nós. O que nós encontramos todo dia? Tantos questionamentos e problemas dentro da sociedade, na nossa sociedade de convivência, porque a convivência está complexa por nossa culpa, porque nós criamos essa complexidade, nós não simplificamos o processo de convivência com os outros, não colocamos a solidariedade como um meio de convivência com as outras pessoas, e nós entramos nesse estado
de chegar a dizer que a sociedade está doente. Nós vimos recentemente agora, quem acompanhou o jornal, uma notícia muito triste, um jovem de 14 anos que matou os pais e o irmão mais novo, porque eles não deixaram ele viajar para ir visitar a namorada. Então, isso aconteceu. São notícias que nos chegam o tempo todo, em razão novamente de um problema de convivência aqui mais próximo à família. Na faculdade de Direito, nós temos uma matéria que chama Criminologia. Nós estudamos a origem do crime, o problema criminal. E se tem uma conclusão dentro da criminologia, já faz um tempo que eu vi essa pesquisa, uns 5 ou 6 anos, pode ser que tenha mudado, mas 80% dos homicídios não são premeditados. O que isso significa? Significa que 80% dos homicídios que aconteceram, a parte que cometeu o crime não pensava em cometer até ter cometido. Por quê? Porque 80% dos homicídios acontecem em reunião de famílias. Se tem uma briga lá e de repente alguém puxa uma faca, pronto, matou o outro. Bar, trânsito, ou seja, em situações menos relacionadas que é propriamente a criminalidade, porque a gente pode falar assim, não, porque tem muito relacionado ao tráfico, muito relacionado ao roubo, não. A maioria, 80%, de forma muito esmagadora, está relacionado a um fato de convivência e por uma ausência nas nossas vidas hoje. A ausência de uma única coisinha simples, mas muito simples, chamada tolerância. Eu não tenho tolerância com o próximo. Isso eu falo, eu como humanidade hoje vivendo no planeta. Nós não temos tolerância com o próximo. E se o próximo, eu já não tenho muita tolerância como humanidade, mas se o próximo pensar de forma diferente do que eu, piorou. Eu tolero menos ainda, mas aí piora, porque não basta eu não tolerar a pessoa que pensa diferente. Eu quero, por algum motivo, exterminar a pessoa que pensa diferente. É por isso que vem a guerra. Ele pensa diferente, eu penso de uma forma, eu não gosto que ele pense assim, então eu quero exterminar aquela pessoa. Há 3 ou 4 anos atrás, eu não me lembro ao certo agora, quantos anos isso, uma notícia lá em Goiânia, de que um pai estaciona o carro na farmácia, vai comprar um remédio, desce para comprar o remédio, a esposa e a filha ficam dentro do carro, mas ele desce vestindo uma camisa do seu time de futebol. A torcida adversária que tinha do jogo vê isso do outro lado e atira nele, atira com a intenção de agradar, não era, atira e o tiro então pega na criança que está dentro do carro. Porque eu não tolero que alguém torça para um time diferente do que o meu. Problema de convivência, problema da sociedade. Então todos esses problemas que nós estamos relatando, e nós poderíamos ficar até amanhã cedo falando do tanto de problema de sociedade que tem, e eu tenho muitos lá casos para exemplificar, estão relacionados à nossa convivência e são nossos problemas, meu, seus e de todos os outros que vivem dentro desta sociedade. Meu não é. Nós vamos estudar aqui hoje, ver que é de todos nós. Porque a sociedade não está doente. Não está. Essa palavra para nós ela não existe. A sociedade não está doente. Mesmo acontecendo tudo isso que
tem acontecido? Sim, mesmo acontecendo tudo isso, ela não está doente. Ela está triste. Ela está triste. No Livro dos Espíritos, na questão 614, Kardec pergunta o que são as leis naturais. Dentro das leis naturais, que os Espíritos explicam que são leis divinas, se são leis divinas, são leis da onde? De quem? De Deus. Leis divinas são leis de Deus, portanto, leis naturais. Ele diz que a lei de sociedade é uma lei de Deus. Então, conviver em sociedade é aplicar uma das leis de Deus que nós conhecemos. E quando ele vai falar essa questão da lei de sociedade, ele traz uma informação para nós interessante, porque ele vai dizer o seguinte na resposta: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então olha só, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então olha só é infeliz quando dela se afasta. Então por isso eu disse que a nossa sociedade ela não é doente, ela é triste, infeliz, porque nós estamos afastados dessa lei de sociedade e solidariedade, vivendo cada vez mais dentro de uma individualidade, e estamos vivendo infelizes, de forma infeliz, sozinho. Eu prefiro viver sozinho, isolado. Eu não quero conviver com as pessoas porque é muito difícil. Eu não vou lá naquele local porque é muito difícil. Ou onde eu ia eu não quero ir mais, o ambiente de trabalho não dá, vou ficar em casa trancado. E nós vamos entrando dentro de um complexo, então, cada vez mais de tristeza, de não tolerância com o próximo e de uma vivência difícil. Eu lembro que eu cresci um tempo, morei na cidade de São Paulo, nós morávamos em apartamento. Nós éramos amigos dos vizinhos. Então nossas portas eram abertas, assim, os vizinhos iam e voltavam, a gente conversava o dia todo, fazia alguma coisa. Hoje eu vejo os memes na internet, eu escondido para não encontrar o meu vizinho no elevador, porque eu não quero conviver, porque se eu for lá, ele vai falar bom dia, eu vou ter que responder, e depois se ele perguntar alguma coisa, eu não quero responder também, e eu não quero perguntar nada. Então nós vamos nos distanciando de querer ter uma convivência cada vez mais saudável dentro desta sociedade. E esse isolamento é o que vai me causando, cada dia mais, um processo de intolerância com o próximo. Nós nos preocupamos com os jovens que querem o isolamento, que gostam do isolamento, que ficam no digital conversando o tempo todo. Nós não tínhamos isso, né? Querer contar uma fofoca tinha que ir na casa, porque ligar era caro também. Então gastava muito fazer a ligação. Então nós tínhamos que ir na casa de alguém. E isso trazia esse processo de convivência. Então nós falamos que essa é uma ideia muito atual, porque o isolamento, cada vez mais nós temos percebido, trazendo a infelicidade do homem. Não coincidente com a tendência do isolamento, nós temos hoje o aumento de casos de depressão, de ansiedade, de tantas e outras síndromes relacionadas ao ser, que muitas vezes se sente uma fobia de não conseguir conviver com o próximo. Eu vejo, às vezes, a intolerância de eu não conseguir aceitar a opinião do próximo. Simples o fato. Não aceito a opinião que a outra pessoa dá. Isso me faz ter uma animosidade por ela, porque eu não aceito que ela possa pensar diferente. Então,
vai trazendo cada vez mais a infelicidade. A sociabilidade como uma lei natural. Vamos olhar o que Kardec pergunta e o que os espíritos respondem. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Um dia, faz um tempo, ouvi o expositor espírita Jorge Alahá falando sobre a lei de sociedade, e ele começava dizendo uma coisa interessante, que o homem é o pior dos animais que tem na face da terra hoje. O pior. Nós podemos achar que nós somos inteligentes, mas nós somos os piores. Por quê? Porque tem uma classe de animal que é muito boa, ela voa, nós não voamos. Não temos asa para fazer isso. Dos que não voam, nós temos uma parte de animal que é muito forte, né? Cavalo, ninguém ataca eles na natureza, porque eles são muito fortes. Tem uns que correm muito, inclusive se correr atrás da gente já era, né? Morremos, vamos ser comidos por uma onça, leão, leopardo. Outros são ali para se defender, peçonhentos e produzem alguma coisa. E o homem? Nada, né? Nós andamos, falamos, a nossa diferença desses outros animais está exatamente na nossa racionalidade e nós conseguimos viver em sociedade. Nós não conseguimos viver sozinhos. Por quê? De tudo o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós precisamos de alguém. Só foi possível ter essa reunião porque alguém limpou esse salão. Alguém chegou mais cedo, organizou, colocou os copos lá na sala de tratamento, os lençóis foram lavados, fizeram a sopa, organizou o instrumento, a Sandra fez a harmonização e depois de tudo isso nós estamos aqui sentados ouvindo a palestra. Uma pessoa só não faria isso. Eu não chegaria aqui, conseguiria tempo, abrir o centro, colocar copo, lavar o lençol, arrumar tudo isso daqui, cantar esquece, né? Ia pôr só o som, fazer a sopa, vir fazer, não dava certo, não tinha como fazer isso. Então nós precisamos uns dos outros dentro dessa sociedade. É por isso que para nós está dentro da natureza viver em sociedade. Porque nós não vamos a lugar algum sozinhos. Olha um pequeno trecho do que diz Rodolfo Caligari sobre isso. O homem é um animal social. A sociabilidade é instintiva e obedece a um imperativo categórico da lei de progresso que rege a humanidade. Então é instintiva o homem ser social. É por isso que você chega, passa na porta de uma escola da educação infantil, tá aquele berreiro, aquele griteiro. Por quê? Porque as crianças elas não querem ficar paradas, elas não querem chegar lá e sentar e ficar todo mundo quietinho, cada um no seu canto. Eles querem correr, eles olham para o outro, não sabem nem o nome, mas fala, vamos brincar? E sai correndo. Então está no instinto essa sociabilidade. A criança sabe fazer isso. Nós vamos crescendo, chegamos à adolescência, chegamos à fase adulta, nós vamos tendo um processo de vergonha de nós mesmos, de nós, né? Porque ninguém está nem aí para a nossa vida na maioria das vezes, mas nós passamos por um processo de termos vergonha de quem somos, do jeito que falamos, a forma que andamos, e nós passamos então a ter esse processo de isolamento, porque eu não tenho medo de um julgamento do próximo que talvez não vá tolerar quem eu sou. Então está no nosso instinto. Deus em seus sábios desígnios não nos fez perfeito. Agora piorou, que nós não somos perfeitos. Além de nós sermos pessoas que têm instintos sociáveis, nós não somos perfeitos. Fez-nos perfectíveis. Então dá para a gente melhorar, mas nós não somos perfeitos. Assim, para atingirmos a perfeição a que estamos destinados,
Então, olha, presta bem atenção nisso. Para atingirmos a perfeição que estamos destinados, todos precisam uns dos outros. Aqui está o progresso moral. Nós, como humanidade, só vamos atingir então a perfeição moral o dia que nós entendermos que nós precisamos uns dos outros. Ninguém é por si suficiente. Nós não somos suficientes. Nós realmente precisamos uns dos outros. Pois não há como desenvolver e burilar nossas faculdades intelectuais e morais, senão no convívio social. Então ele aprofunda isso daqui. Não há como desenvolver nossas faculdades intelectuais e morais, senão pelo convívio social. Por que ele fala isso? Como assim? Que maluquice é essa de falar que eu só consigo desenvolver as minhas faculdades se eu estiver com o convívio de outra pessoa? Porque eu só consigo ter paciência se eu tiver alguém do meu lado que tire a minha paciência. Porque é um treino. Ter paciência é treino. Ninguém nasce paciente. Neném, quando nasce, ele quer uma coisa, você entrega para ele, não é o que ele quer, o que ele faz? Joga no chão, joga em você, joga longe. Porque ele não tem paciência, ele não nasceu como um ser paciente. É por isso que nós compreendemos as dificuldades das crianças. A criança está com fome, você fala para ela, espera um pouquinho que daqui a pouco sai. O que ela faz? Eu quero agora, eu quero agora. Aí você vai treinando ele. Calma, você tem que esperar. Você fala quantas vezes em 10 minutos? 250, calma, tem que esperar, né? Mais ou menos. Então você treina essa paciência. Então, lembra que nós falamos aqui que nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis? Então eu sou treinado. Então aquele que vai tirando a minha paciência, ele vai elastecendo, né? Vai aumentando a minha paciência. Ninguém chega correndo uma maratona, mas nós vamos correndo de pouquinho em pouquinho até nós conseguirmos superar e correr em uma maratona. Então é um processo de treino, tá? Esse é o primeiro, paciência, para a gente entender então desse processo de solidariedade. Eu não tenho como exercitar a minha caridade se eu não encontrar alguém que está passando alguma necessidade. Então, para me exercitar, eu tenho que encontrar um problema social. Encontrei um problema social, isso desperta em mim uma chama de querer ajudar aquelas pessoas, aquela pessoa, aquele grupo de pessoas. Então, eu exercito a minha caridade, auxiliando aquele grupo e aquelas pessoas. Mas eu preciso encontrar uma coisa que me incomoda. Uma coisa que me incomoda. Eu não sei se todos aqui conhecem, eu vou falar de uma forma bem rápida e resumida pelo nosso tempo, né? A história de como surgiu, né, o Buda, o Siddhartha Gautama. Ele era um príncipe e vivia isolado da sociedade. O pai dele no castelo colocou muros, ele não via nada lá fora. Lá dentro da casa dele, os serviçais era só gente nova, gente bonita, não tinha gente doente, não existia problema na vida dele, que era tudo perfeito. Mas um dia ele sai desse castelo e ele encontra, o que ele encontra? Gente feia, né? Miséria, gente doente, gente morrendo. Eu falo assim, nossa, mas a pessoa fica mais velha mesmo? Isso acontece? E isso traz um incômodo tão grande nele, que ele sai então sua jornada, a história é muito comprida, em busca da iluminação. Então tem aí o seu processo, né, filosófico. Hoje nós temos uma religião que é o budismo. Mas veja então, que ele só consegue ir atrás do seu processo de iluminação quando ele encontra a sociedade, a real sociedade, não a falsa sociedade que o pai colocava por ele, a real sociedade, os reais problemas que nós encontramos dentro da nossa sociedade. E para nós, ainda dentro da nossa sociedade, eu coloquei um destaque aqui
de que a família tem um grande papel dentro dessa sociedade. Porque todos nós hoje, e todos os problemas que nós encontramos de convivência, está na família. Joana de Ângeles diz: a família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormem latentes. Então, duas coisas aqui importantes. Primeira, quando ela fala é o alicerce, o que é o alicerce na construção? A base. É o que ninguém vê. É o que ninguém vê. Está aqui embaixo para sustentar toda essa estrutura. Mas sem ela, se eu começar a construir essa estrutura, sem essa base bem formada, o que acontece? Ela cai. Então, quando nós encontramos esses problemas sociais, seja ele de toda a sua origem, está lá na família de alguma forma. Às vezes a família foi desestruturada, às vezes foi difícil a convivência, às vezes não teve família, e nem é isso de colocar um processo de culpa em antepassado, nada disso, nada disso, porque cada um faz o que pode da forma que pode, mas nós estamos falando de que o investimento para a mudança de um processo social está relacionado à família, e aqui nós voltamos novamente a resgatar a importância da evangelização, da juventude, ou de um processo religioso, qualquer que seja, na formação da criança, porque é onde ela vai ter o contato com pequenos princípios morais, e a mudança, então, desse processo familiar. É um cuidado que precisa ser dado, e que não nos foi ensinado. Nós não ensinaram para nós, para muitos de nós aqui, ou talvez uma minoria, de que era importante nós cuidarmos da família. Não falaram isso para nós deixamos passar. Às vezes era importante, pode falar dentro do movimento espírita, era mais importante cuidar do outro lá de fora, no centro, do que cuidar da família, que estava doente. Eu saía para trabalhar, mas deixava a família lá. Então, não foi explicado para nós, e agora nós temos esse movimento de resgatar, então, esse processo. Na menor das sociedades, que é o lar, se aquele que deve exercer não recebe o acatamento, a obediência devidos, a anarquia toma conta da casa. Por que isso? Porque se a criança, então, ela não tem um momento, o ambiente dentro de casa em que ela vai ter ordem, ela não vai ter ordem lá fora. Há um tempo atrás nós fizemos aqui uma palestra sobre família e ainda dava um exemplo. E eu repito esse exemplo muitas e muitas vezes. Não espere que a criança, na hora que encontrar lá no ônibus um idoso, uma grávida, levante da cadeira para o idoso, para a grávida sentar, se lá em casa ela não foi ensinada que ela tinha que fazer isso. Na hora que chegou o idoso, chegou a grávida, chegou alguém doente. Porque ela aprende lá e replica aqui. Não vai. Lá não vai acontecer, não vai virar um milagre, uma chave de que isso vai acontecer. Lá fora vai ser o contrário, vai ser isso, vai ser o que briga, o que dá problema no trânsito. Então nós temos que resgatar essa base para dentro de nós. E é muito simples, gente. Tudo isso é muito simples. Viver em sociedade, e principalmente em sociedade com Jesus, é simples. Nós complicamos. Nós complicamos todas as coisas. No livro recente que eu estou fazendo estudo, Entre a Terra e o Céu, tem uma jovem de mais ou menos 15 anos. Essa jovem, Evelina, ela mora com o pai, que está com um processo muito difícil, porque perdeu o filho. Mora com a madrasta em um processo de depressão e obsessão fortíssimo, mas ela ora tanto para o pai quanto para essa madrasta. E um dia, em desdobramento, essa jovem então é levada para conversar com uma mulher, uma senhora, uma benfeitora espiritual, que ajuda a família. E ela diz o seguinte para ela:
assim: olha, ajude seu pai, ajude essa madrasta, seja para ela a filha que ela não teve, sirva Jesus em sua casa. Agora é o ponto: sirva Jesus em sua casa. Como eu vou servir Jesus em minha casa? Fazendo evangelho no lar? Não estava na lista dela, mas também, pregando uma cruz na parede? Não, fazendo Pai Nosso todo dia? Não estava na lista dela. Ela diz o seguinte: sirva Jesus no teu lar. Ao ver uma louça suja, lave. Pegue uma flor bonita, coloque em cima da mesa. Viu que está difícil, corrida? Varra a casa. Seja a filha que ela não teve. Então, olha só que simplicidade era servir Jesus, o exemplo dentro do lar. Então, para nós em sociedade é muito simples. Que a gente pode pensar, tem que fazer muita coisa. Então, não. Vamos dar um exemplo. Quer ver? Não pare em fila dupla, não. Por quê? Porque não pode. Tem um trânsito que está fluindo. A vaga é de idoso, então deixa a vaga para o idoso, porque ele vai chegar e ele vai precisar daquela vaga ali na frente, naquele momento. A vaga é para PCD, deixa ali na frente. Tenha cuidado, tenha tolerância com seu vizinho. Você está fazendo uma festa e o vizinho falou para baixar o som? Abaixa o som, porque está incomodando ele. Ele não ia lá falar à toa sobre esse problema. Assim nós estamos servindo Jesus. Não é só, vamos lá parar uma guerra, vamos lá na rede social, vou fazer um textão que o povo vai pirar no meu texto. Não. É simples esses momentos que nós vamos incorporando nas nossas vidas e nós vamos trazendo um ambiente para nossas vidas muito melhor, servindo o próximo, para que o próximo tenha uma vida, um momento feliz. É isso que nós temos que proporcionar como sociedade solidária. Um momento feliz para o próximo. Que ele tenha essa oportunidade de viver em paz conosco. Então olha como não é grande coisa esse serviço da sociedade. É contrário à lei da natureza, o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem correr para o progresso, auxiliando mutuamente. Então está aqui, insulamento absoluto. O que é? Eu vou me isolar sozinho, vou viver sozinho, não quero ninguém próximo de mim, vou viver sozinho. É contra a lei da natureza? É contra a lei. É contra a lei da natureza? É contra a lei divina? É contra a lei de Deus, que nós estávamos estudando aqui, tá? Porque nós viemos para auxiliar-se mutuamente. Então não adianta eu querer sair correndo, me iluminar, crescer, não passei, agora saí dessa terra, tchau, hahaha, fiquem vocês com essas guerras tudo, vou embora. Deus fala assim: não, você veio na excursão com aquele grupo. Não adianta você, mas aquela excursão lá está no ônibus que está sem ar-condicionado, né? Aí eu vou ter que voltar com eles? Vai ter que voltar com eles. Sem ar-condicionado? Sem ar-condicionado. O povo lá está gritando, né? Lá no fundo está tocando funk. Nem dormir eu posso. Vou ter que voltar com eles? Você vai exercer sua tolerância, aquela coisa. Agora você é iluminado, você já passou, isso não te incomoda. Faz lá sua meditação, seja o ser iluminado lá dentro e não crie confusão com ninguém, porque você vai ensiná-los agora a essa transformação. Então não adianta para mim seguir sozinho, eu tenho que seguir como um grupo, né? Nós vamos evoluir todos, nós temos as nossas processos de evolução individual, nós temos, é óbvio que nós não vamos chegar ao mesmo ponto e ao mesmo tempo juntos, né? Mas nós vamos evoluindo individualmente para ir buscando aquele que está atrás. Então eu evoluí um pouquinho, eu percebi que eu evoluí, eu percebi que eu aprendi. O que eu faço? Eu viro para trás
e eu vou estender a mão, porque eu já consegui aquele passo. Então eu vou auxiliar quem está dando aquele passo. E eu consegui aquele passo porque alguém também me ajudou a dar o passo. Porque alguém estava estendendo a mão para mim. Nós temos, talvez vocês já viram em filmes ou em vídeos de treinamento, no exército, sai correndo todo mundo, tem um paredão alto, enorme. Os que estão na frente, eles vão lá, sobe correndo, sobe lá em cima, o que eles fazem? Sentam para começar a puxar quem está embaixo. Então eles já conseguem subir. Na hora que eles sobem, eles não pulam e falam, tchau, agora se vira aí. Não, eles param, começam a erguer todo mundo que está para baixo. Depois que todo mundo passou, eles vão. São os melhores, são os que já estão mais tempo, são os que já estão treinando há muito tempo. Estão lá para garantir que todo mundo atravesse aquele obstáculo. Então, quando eu consigo dar esse passo, eu começo a ser aquele que está para garantir que os outros também consigam. Por isso, dentro de um processo de transformação, de reforma íntima, nós falamos muito dentro do Espiritismo de que nós não julgamos. Nós não julgamos. Eu consegui, eu estou bem, estou equilibrado. Chega o outro que está num processo de drogadição, de alcoolismo, de problema de depressão, de problema com família. Eu não julgo, eu acolho. Eu estendo o braço para ele que estava naquele processo conseguir transpor um obstáculo que eu já estive em outro momento. Então, é esse auxílio mútuo que é necessário cristalizar. Aí eu já não tenho mais o processo de intolerância, porque o erro do próximo, a forma de pensar do próximo, já não me incomoda mais. E ainda, quando nós somos intolerantes, nós esquecemos de um pequeno ponto. Quantas pessoas têm tolerância conosco? Porque nós não somos facinhos, né? Nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos probleminhas, né? Nós temos os nossos probleminhas e muitozinhos, né? Dentro da convivência familiar nós sabemos das nossas dificuldades, mas as outras pessoas exercem a tolerância quanto a esses problemas conosco. Então faz de nós sermos também tolerantes com as outras pessoas. Eu começo a rir com isso aqui dessa tolerância, porque eu moro em frente, na minha casa, em frente a uma igreja católica, né? Então no dia de missa, enche de carro lá na porta de casa, dificuldade de estacionar, né? Eu falei, nossa, meu Deus, logo quando eu morei, eu falei, meu Deus, né? Dificuldade, não tinha pensado nisso, né? Só pensei na hora que eu passei. Aí no primeiro momento eu falei assim, nossa, quem mora lá na frente do centro deve pensar a mesma coisa, né? Eu tinha tanto de carro, dificuldade para estacionar aqui. Esse é o processo de tolerância, né? Alguém aqui nos tolera, eu lá tolero eles, né? Não vou lá, né, brigar, porque alguém aqui também tem que nos tolerar. Então é um auxílio mútuo para nós nesses instantes. Então, para finalizar aqui, que está dentro do nosso horário, queria destacar apenas a questão 769, em que diz: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o insulamento absoluto, desde que causa satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Não está sentindo satisfação em ver isolado? Satisfação egoísta. Não pode agradar a Deus uma vida pelo qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. E olha como ele diz, a não ser útil a ninguém. Nós temos que ser útil pelo menos para alguém, para uma pessoinha, que seja dentro da nossa família, em qualquer lugar que estivermos, dentro da nossa convivência, nós temos que ter uma utilidade. Alguém tem que olhar e falar assim, não, eu posso contar lá com o Luiz que ele vai fazer isso, eu posso contar com o Érico, o John, com a Joana, eu posso contar
com alguém. Eu tenho que ser útil, ter esse processo de utilidade para as outras pessoas, porque senão eu estou só vegetando. Vamos voltar então para a nossa criação. Não existe no nosso planeta uma planta, um animal irracional, um sequer elemento que não é útil para as nossas vidas. Tudo é útil. Nós falamos muito, né? O pessoal da biologia fala muito, ó, não pode nem acabar com as abelhas, né? Porque se acabar, existe um desequilíbrio no ecossistema, né? Nem com muriçoca, tolere, mas não pode acabar, né? Porque precisa do equilíbrio para o ecossistema. Então, nós precisamos uns com os outros presenciar, estar presente, mudar comportamentos para ter esse processo de utilidade uns com os outros. Então, essa era a mensagem da noite para nós possamos internalizar essas pequenas palavras, essas falas do Livro dos Espíritos, esse processo da lei divina que nós estamos vivendo hoje. Então nós estamos dentro de um processo da lei divina, né? Nós estamos vivendo hoje um processo de lei de sociedade, lei divina, e nos transformando devagar. Ninguém transforma de uma hora para outra de forma segura. Todo mundo aqui passou, era criancinha e já passou dessa história dos 3 porquinhos, né? Se fizer uma casinha rápida de qualquer jeito, leve embora. Então eu preciso me transformar de forma segura, devagar, lenta, para que ela seja verdadeira e duradoura. Então, nós convidamos a todos, antes de fazer o encerramento, a estar presente na 50ª Semana Espírita de Anápolis. Nós falamos na semana passada, né, que acontece entre os dias 30 a 5 de julho. A harmonização começa às 7h30. Procure chegar às 7h30. Chegue com calma. Procura lá um lugar para estacionar com calma, né? Desça com calma. Escute a harmonização. Depois, às 8 horas, começa a palestra. É um momento que tem sido preparado há muito tempo, com muito carinho, uma dedicação de muitas pessoas. E eu disse aqui na semana passada que esses instantes lá na Semana Espírita não são só um instante de instrução. Não é só lá para ouvir palestra, para sair com conhecimento. É um instante de convivência. Nós chegamos lá, tem a palestra, depois, geralmente, o pessoal do INSEP oferece um caldo. Então você toma um caldo, conversa com as pessoas. Aquele que você não via há muito tempo, você reencontra. Aquele que você não conhecia, você passa a conhecer. Eu tenho uma experiência interessante com isso, porque em janeiro agora de 2025, minha filha mudou de escola, Bia, foi para o ensino médio, uma escola nova que ela não conhecia ninguém. E ela tem ansiedade, ela estava muito ansiosa, muito nervosa, quase assim, entrando em crise, porque ela chegou lá e falou assim: eu não sei se vão encontrar alguém, se vão gostar de mim, se não vão. E quando ela saiu, eu fui buscar ela e falei: e aí, Bia, como foi? Ela falou assim: pai, foi ótimo. Porque logo na hora que eu cheguei na minha sala, tinha 2 pessoas que eu conheci na Semana Espírita. Então a gente já se juntou, né, e ficou lá junto. Então veja aqui que como é um processo de convivência e de estruturação, né? Uma amizade saudável, de alguém que também estava estudando ali a religião como ela e seguiu em frente. Então, não deixem de participar deste evento. Tem programação para as crianças todos os dias, elas brincam, adoram, programação para os jovens todos os dias e a programação adulta todos os dias. Agora sim, nós convidamos a todos a fechar seus olhos. Vamos novamente agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos na noite de hoje. Obrigado, Jesus, pela tua inspiração, por fazer-se presente nesse ambiente. Nós sentimos a presença de Deus conosco, renovando as nossas energias, renovando os nossos pensamentos. E agora, Senhor, nos encaminhe então para o tratamento espiritual, para que a gente possa completar o que iniciamos aqui no momento da harmonização, né?
tratarmos dentro da possibilidade, dentro do nosso merecimento, e que o Senhor esteja conosco. Que assim seja. Lembrando que sexta-feira não. Muito bem lembrado, né? Na sexta-feira, que é o dia 4/7, a nossa casa aqui vai estar fechada para prestigiar o evento, tá? Então nós não teremos atividades aqui, nós estamos divulgando na rede social, vamos continuar divulgando intensamente nessa semana, que sexta-feira ela estará fechada para os trabalhos ficarem concentrados lá na Semana Espírita, para todos encontrarmos, para não concorrermos e termos a oportunidade de estarmos lá nessa semana.